Fala nação rubro-negra, segura essa porque o clima é de decisão. A caminhada rumo à tão sonhada final do Super Mundial já tem seu mapa traçado e o Flamengo já sabe o que vem pela frente, um baita desafio logo de cara contra o poderoso Bayern de Munique. Se quiser levantar a taça, o Mengão vai ter que passar por pedreiras. Os cruzamentos das oitavas de final colocaram frente a frente algumas das maiores potências do futebol mundial e, como já era de se esperar, tem jogão para todo lado. Enquanto o Palmeiras encara o Botafogo e o PSG pega o Inter Miami, o rubro-negro vai para cima do gigante alemão carregando a expectativa de uma torcida inteira que sonha alto e acredita no talento desse elenco. Mas enquanto a bola não rola, o movimento nos bastidores segue agitado. A notícia que sacudiu o noticiário foi o interesse da Udinese da Itália no goleiro Agustín Rossi. O arqueiro argentino, que vem fazendo um trabalho consistente com a camisa do Flamengo, já chamava atenção desde o início da temporada com atuações seguras tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Libertadores. E agora, com o Super Mundial em andamento, os olheiros europeus parecem ter batido o martelo. Além da equipe italiana, clubes da Inglaterra e até mesmo do mundo árabe também observam de perto o desempenho do goleiro. Vale lembrar que antes de desembarcar no Rio ele teve uma passagem pelo futebol árabe durante os últimos meses de contrato com o Boca Juniors, o que o torna ainda mais conhecido por lá. O que se comenta nos corredores da Gávea é que o Flamengo já está ciente da movimentação no mercado e tem planos para segurar Rossi por mais tempo. O contrato atual vai até dezembro de 2027, mas a ideia é abrir conversas para uma renovação até 2031 assim que acabar o torneio. A diretoria entende que é essencial manter uma base sólida, principalmente em posições-chave como a do goleiro, ainda mais quando se trata de um nome que conquistou a confiança da torcida e do elenco. E se tem jogador sendo sondado para sair, tem também novidade a caminho. O nome da vez é Jorge Carrascal. O meia colombiano, que pertence ao Dinamo Moscou, está com um pé fora do clube russo e cada vez mais próximo de vestir o manto sagrado. A informação vinda diretamente da Rússia é que o jogador foi liberado da reapresentação para a pré-temporada junto com outros atletas sul-americanos, justamente porque as tratativas com o Flamengo estão avançadas. Segundo o diretor-geral do Dinamo, Carrascal já demonstrou vontade de sair. Os empresários do jogador chegaram a um acordo com o clube carioca e agora falta pouco para tudo ser oficializado. O negócio caminha para os ajustes finais entre as duas diretorias, mas o que se sabe é que a parte mais difícil já foi feita. O Flamengo enxerga em Carrascal a peça ideal para ser uma sombra, ou até mesmo um substituto pontual, para Jorginho de Arrascaeta, que nem sempre consegue manter a sequência por conta das lesões. Enquanto isso, outro jovem que vem sendo bastante falado é Lohan. A joia das categorias de base está na mira de clubes do exterior e o Flamengo já sabe que precisa se mexer. A multa para transferências internacionais é de 40 milhões de euros, um valor considerável, mas que não assusta gigantes europeus. E tem mais, o clube detém apenas 70% dos direitos do atleta, com os 30% restantes pertencendo à Ferroviária de São Paulo. A diretoria entende que é o momento ideal para comprar essa fatia e garantir mais segurança em uma eventual negociação futura. Além disso, já se estuda um novo contrato com uma multa mais alta para o mercado brasileiro, onde o valor atual, 30 milhões de reais, é considerado baixo demais. Times como Palmeiras, Botafogo e Atlético Mineiro, por exemplo, teriam capacidade de arcar com esse montante sem maiores dificuldades. A comissão técnica já vem tratando Lohan como um jogador de futuro e quer vê-lo ainda mais protegido dentro do clube. O moleque tem presença, tem estrela, briga pela bola, parte pra cima sem medo e já mostrou que sabe decidir quando precisa. A ideia é justamente essa: blindar o talento da base para evitar perdas precoces e dar tempo ao garoto de amadurecer vestindo a camisa do Mengão. Após o fim do Super Mundial, a tendência é que o clube intensifique essas negociações tanto com o jogador quanto com a Ferroviária. E como tudo isso acontece em meio à maratona do Super Mundial, a programação continua intensa. O time segue em solo norte-americano com foco total nos treinamentos. Nesta sexta-feira, o volante Danilo conversa com a imprensa e mais tarde o elenco retorna aos gramados para mais uma sessão de atividades. A preparação segue forte porque o Flamengo sabe que o nível de exigência só vai aumentar daqui para frente. E todo cuidado é pouco, principalmente quando o adversário é o Bayern. Por isso o clima é de concentração máxima. O grupo sabe que cada detalhe faz diferença em um torneio tão disputado e técnico quanto esse.
Cada treino, cada reunião, cada conversa entre os atletas pode ser decisiva para manter o time no caminho certo. O que a torcida espera é entrega total e é exatamente isso que o Flamengo tem mostrado até aqui. O Super Mundial de Clubes pode até ter começado sob olhares desconfiados, mas a verdade é que ele já conquistou seu espaço na temporada e virou o assunto principal nos bastidores e nas rodas de conversa entre os torcedores. E para o Flamengo, que carrega a tradição e o peso de ser um dos maiores clubes do planeta, o desafio de encarar o Bayern logo nas oitavas representa mais do que um jogo, é um verdadeiro teste de maturidade e ambição. O elenco rubro-negro está ciente da responsabilidade que carrega e vem treinando com intensidade para surpreender os alemães. O estilo ofensivo que o Mengão gosta de impor vai precisar ser adaptado com atenção redobrada na marcação e uma estratégia muito bem montada para neutralizar as principais armas do adversário. A expectativa é de um duelo equilibrado com alto nível técnico e muita tensão do primeiro ao último minuto. Quem tem acompanhado os bastidores percebe que o ambiente no Flamengo é de comprometimento. Não existe clima de oba-oba, muito pelo contrário. O elenco está focado, o técnico tem cobrado bastante intensidade e concentração nos treinos e os jogadores mais experientes têm exercido um papel fundamental no vestiário. Nomes como Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol vêm puxando a responsabilidade e orientando os mais jovens que pela primeira vez estão encarando uma competição de proporção global. A mescla entre juventude e experiência parece estar funcionando bem e isso pode ser um trunfo importante para os momentos mais decisivos do torneio. Enquanto o time se prepara em campo, a diretoria trabalha para manter a estrutura nos eixos e o planejamento financeiro em ordem. A aproximação com Carrascal, por exemplo, não é só uma resposta técnica à necessidade de reposição no elenco, mas também uma movimentação estratégica. O colombiano tem características parecidas com as de Arrascaeta, é um meia de bom passe que pisa na área, finaliza com qualidade e tem uma visão de jogo diferenciada. Ter um jogador desse nível no banco ou até brigando por vaga entre os titulares é fundamental em uma temporada desgastante com calendário apertado e muitos jogos decisivos em sequência. O Flamengo entende que não dá mais para depender de apenas um atleta para a função de criação. E mais do que isso, Carrascal chega com vontade de vestir a camisa rubro-negra, algo que pesa quando o clube precisa tomar decisões em meio ao mercado inflacionado. A negociação ainda exige cautela porque o Dinamo Moscou quer recuperar parte do investimento feito no jogador, mas o otimismo é grande. Carrascal está disposto a reduzir seu salário para se adequar à realidade brasileira e o interesse do jogador sempre foi um dos fatores mais determinantes em negociações desse tipo. A expectativa é que com o Super Mundial rolando, o anúncio oficial não demore para acontecer. E se tudo correr como o Flamengo espera, o reforço poderá se integrar ao grupo ainda durante a preparação para a sequência da temporada. E o que dizer do interesse europeu em Agustín Rossi? O momento do goleiro argentino é tão positivo que não chega a surpreender que clubes de ligas fortes já estejam de olho. Mas se o Flamengo quiser se firmar de vez como um protagonista não só do futebol brasileiro, mas também do cenário internacional, segurar atletas como Rossi é fundamental. O torcedor sabe a dificuldade que foi encontrar estabilidade no gol depois da saída de Diego Alves e das passagens irregulares de alguns substitutos. Quando Rossi chegou, a torcida ainda lembrava da segurança que ele transmitia no Boca Juniors e não demorou muito para que ele conquistasse a confiança dos flamenguistas. Hoje é difícil imaginar o time titular sem ele, e perder esse jogador para o Udinese ou qualquer outro clube europeu seria um golpe duro no projeto esportivo do clube. Por isso, a movimentação para renovar o contrato já no fim do Super Mundial não é apenas uma precaução, mas uma urgência. Os dirigentes sabem que quanto antes essa renovação acontecer, melhor para todas as partes. Um novo vínculo com cláusulas reforçadas de proteção pode ser o caminho ideal para evitar assédio constante de clubes com maior poder de investimento. E para Rossi, permanecer no Flamengo significa continuar em evidência com chances reais de voltar à seleção argentina e disputar títulos de peso. A simbiose entre jogador e clube é evidente neste momento, faz sentido para ambos manterem o vínculo estendido por mais tempo. Do lado dos garotos da base, o alerta também está ligado. A movimentação em torno de Lohan é mais um sinal de que o Flamengo precisa reforçar sua política de blindagem dos jovens talentos. O clube já entendeu que não pode esperar o assédio crescer para tomar medidas. Com a multa baixa para o mercado interno e um percentual ainda dividido com a Ferroviária, o risco de perder uma joia por um valor abaixo do ideal é real.
Os dirigentes já trabalham nos bastidores para adquirir os 30% restantes e estender o contrato do jogador com novos termos. Lohan tem mostrado personalidade e potencial para ser muito mais do que uma promessa. A postura madura nos treinos aliada ao talento natural o colocam como uma peça cada vez mais importante dentro do elenco. E com as competições se intensificando, oportunidades não vão faltar para ele mostrar serviço. A presença de olheiros de clubes europeus e asiáticos acompanhando o torneio também acende o sinal amarelo na Gávea. O Flamengo sabe que o Super Mundial funciona como uma vitrine global e que qualquer destaque individual pode rapidamente virar alvo de proposta. Por isso a palavra de ordem no departamento de futebol tem sido do antecipação. O clube quer se adiantar aos movimentos do mercado, manter o controle sobre os seus ativos e evitar ser surpreendido. A mentalidade mudou. Hoje o Flamengo não é mais apenas reativo. Ele pensa à frente, se planeja e age com estratégia tanto nas negociações quanto na formação do elenco. E no meio de tudo isso a preparação segue intensa. O técnico tem aproveitado ao máximo cada sessão de treino buscando ajustar o posicionamento, afinar o entrosamento e corrigir falhas pontuais. O confronto contra o Bayern será exigente física e mentalmente. É preciso entrar em campo com foco total, sem dar espaços, sem errar na saída de bola e com máxima eficiência nas chances criadas. A bola parada, por exemplo, tem sido uma das prioridades nos treinamentos. Contra uma equipe forte no jogo aéreo como a alemã, cada detalhe conta e a comissão técnica sabe que não pode dar margem para erros bobos. A torcida mesmo à distância tem feito seu papel. A mobilização nas redes sociais é enorme e quem vive o dia a dia do time percebe o quanto isso influencia os jogadores. O apoio vindo do Brasil tem sido combustível para o elenco manter a motivação em alta mesmo longe de casa. E para quem está acompanhando de perto, a atmosfera nos bastidores é positiva. Existe um clima de confiança, mas também de seriedade. Todos sabem que a missão é difícil, mas ninguém dentro do clube se sente menor do que os adversários. O Flamengo entra nesse Super Mundial com o objetivo de ir até o fim, de provar que tem sim condição de bater de frente com os gigantes da Europa e levantar mais uma taça internacional. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Nos corredores do futebol internacional, um nome de peso começou a circular com intensidade nas últimas semanas: Joshua Kimmich. O versátil meio-campista do Bayern de Munique, também presença constante na seleção alemã, teve seu nome surpreendentemente associado ao Flamengo. A simples menção do interesse rubro-negro foi suficiente para agitar os bastidores da Gávea e gerar burburinhos entre torcedores e especialistas, mesmo que tudo ainda paire no campo da especulação. Segundo fontes próximas ao clube carioca, houve uma sondagem inicial, informal, mas com intenções reais, para entender a situação contratual do atleta na Alemanha. O Flamengo, que nos últimos anos tem investido pesado na contratação de nomes internacionais, estaria de olho em Kimmich como uma eventual contratação bomba para a temporada de 2026, visando consolidar ainda mais sua imagem como potência continental. A diretoria flamenguista, que já trouxe nomes como Felipe Luiz e Rafinha, não descartaria mirar alto mais uma vez. No entanto, a resposta de Kimmich veio de forma rápida e categórica. Segundo declarações atribuídas ao jogador em bastidores da imprensa europeia, o alemão teria dito que jamais jogaria no Flamengo. A fala, ainda não confirmada oficialmente, caiu como uma ducha de água fria nos entusiastas da ideia. Se verdadeira, demonstra não apenas a firme posição do jogador sobre seu futuro, mas também uma possível falta de interesse em experiências fora do eixo europeu. A negativa, apesar de contundente, não apagou o ruído criado pela possibilidade. Alguns analistas acreditam que a simples ideia de um nome como Kimmich ser cogitado no futebol brasileiro já diz muito sobre a mudança de patamar de alguns clubes do país. Outros, mais céticos, apontam que o rumor não passa de mais um capítulo das movimentações de bastidores típicas das janelas de transferência, vazamentos de sondagens para valorizar atletas ou testar o termômetro do mercado. Entre a esperança e o desdém, a torcida flamenguista se divide. Parte vê a negativa como desnecessariamente ríspida, outra, como apenas a realidade do mercado global. Fato é que, rumor ou não,
O nome de Quinmis foi pronunciado, ainda que em tom hipotético, no mesmo fôlego que o de um dos maiores clubes do Brasil. E isso, por si só, já diz bastante sobre o tamanho da ambição rubro-negra. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!